Mas para aquele que já entende que é possível, sim, para você fazer o trabalho, olha essa proposta, uma ascensão social. Você se transforma em um indivíduo mais espiritualizado e, como consequência disso, a sua vida material se transforma. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Câncer. É uma leitura atemporal, geralzona para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Câncer, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor. Curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro, é que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento, o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Câncer, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Câncer precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um 10 de paus. Só que o 10 de paus, Câncer, é uma carta que fala também de finalizações de tempos difíceis. Porque o 10 de paus é a carta, veja como está esse indivíduo aqui, né? Carregando mais do que pode, como que numa espécie de representar os fardos que a gente tem que vivenciar com eles. Só que é aí que está. Por vezes a gente está levando fardos que não diz respeito só a nós. Tá? Isso tanto numa questão externa, de o convívio com o outro ou com outros, tá? Ou também numa questão mais interior, onde eu tenho aquela questão de guardar coisas que já não são mais necessárias para mim. Seja como for a sua situação, em qual área da vida for se aplicar para você, amor romântico, trabalho, finanças, amizades, família, questões pessoais, não importa. O 10 de paus ele narra um momento da finalização dessas situações que já não nos convém mais. Consegue entender? Então aqui é alguma coisa tipo assim, olha, sabe esse fardo que você leva, independente do que for, ele está chegando ao fim, né? Porque como eu falei, o 10 é o número de fechamento, é o número de encerramento, de finalização. Então, seja para você o que for, esse peso, ele está chegando ao fim, se é que já não chegou, tá? Olha aí, ó, Rainha de Ouros. Então, quando fechar esse momento de 10 de paus, que a gente viu aqui sendo representado por um fardo, você vai ver que você vai ser direcionado a uma energia de Rainha de Ouros, que significa uma energia onde maiores valores agora sim conseguem adentrar a sua vida, a sua realidade, porque agora já não tem mais aquele peso, né? Muito importante a gente meditar sobre a questão de que esse 10 de paus, que é representado como um fardo, uma situação de peso, é muito importante a gente reconhecer se a gente não está nutrindo isso dentro da gente, porque se sim, também cabe o exercício pessoal do indivíduo de entender que essa situação, seja ela qual for, está contaminando o indivíduo de experimentar maiores valores na vida. Tá? Sejam questões mais materiais ou novos valores a nível de sentimento, êxtases emocionais, experiências que o indivíduo olha e observa, olha, essa situação é valiosa para mim, existe um valor agregado nisso daí. Então é importante eu olhar e ver se de repente esse 10 de paus não é alguma coisa como algo do tipo, tá? Um exemplo apenas, não quer dizer que esteja acontecendo.
Mas vai que eu vivi uma situação onde aquilo mexeu muito comigo emocionalmente e aquilo meio que virou um trauma em mim. Só que daí, por eu continuar com isso dentro de mim, eu impeço de me tornar uma pessoa mais leve, porque eu ainda tenho dentro de mim aquela situação que eu vivenciei ou com aquela pessoa ou com aquela experiência que de alguma maneira ainda me condena a me livrar desse peso, que é um fardo, e que eu possa seguir em direção àquilo que está sendo proporcionado, que é a rainha de ouro, situações de novos valores. Né? Então perceba como o trabalho pessoal aqui ele se faz importante na questão de que o quê? Olha, será que isso daí não é uma coisa que está dentro de mim? Não, olha, realmente eu comigo mesmo estou de boa. Então é alguma situação externa, né? Tem que conseguir ter o discernimento de ter essa sacada para que você possa fazer um bom aproveitamento da mensagem que se expressa aqui através do tarô, tá? Aqui a gente tem energias de touro, virgem, capricórnio. Arcano maior a morte. Eu sabia que tinha alguma coisa de final aqui. Tá? E o arcano maior a morte, ele tem a energia do signo de escorpião. E não necessariamente você esteja lidando com pessoas do signo de escorpião. Mas essa energia do arcano maior a morte, aqui nesse contexto, ela é bastante significativa, né? Porque a morte, ela representa o ponto final, né? Ela representa essa sincronicidade de que no mesmo momento que alguma coisa acaba, uma coisa acabou, uma nova coisa vai surgir. É aquele ciclo, você consegue entender, de que a finalização acontece justamente para o nascer de uma nova coisa? Tá? O arcano maior, a morte pode representar isso. Mais do que isso, ela fala de transformações. Tá? É aquele momento em que eu saio do meu casulo semente e eu consigo fazer essa metamorfose, né, de transição, de rito de passagem. Numa associação mística e esotérica e meditativa a respeito do signo de escorpião representado pela morte, e aí é um conceito mais astrológico, a morte ela vem a significar esse signo de escorpião nas suas oitavas superiores, que é representado por uma águia, né? Então veja a importância da libertação desse fardo, seja lá o que for, para que o indivíduo se transforme numa águia e possa assim alçar voos cada vez mais altos em sua vida, né? Dentro da questão mística, esotérica, até espiritual, o símbolo da águia ele é almejado pelos ocultistas, pelos místicos, pelos espiritualistas, porque a gente entende dentro do conceito místico e esotérico que a águia ela é representada pelo maior símbolo de libertação. Há um poder latente no indivíduo, patente, no indivíduo que alcança o simbolismo esotérico da águia, tá? E ele dá força para o indivíduo. Por quê? A águia, a gente falou, ela é escorpião em suas oitavas superiores, então o planeta Marte começa a vibrar na sua oitava superior, então dá força de atividade para o indivíduo, dá força de penetração. O indivíduo começa a rasgar a realidade ilusória que ele vive e começa a enxergar a verdade que está por detrás dos véus. Ele é corrigido por Plutão, o que dá uma profundidade de entendimento para o indivíduo muito grande que sai fora do comum, né? Então ele deixa de ser um indivíduo superficial e passa a ser um indivíduo que tem maior profundidade e intensidade até no seu vivenciar existencial. E ele é corrigido por Urano, que representa a libertação, tá? Então, isso é passar pelo rito de passagem do arcano maior à morte. É você deixar de ser uma coisa e se transformar em uma outra coisa. A proposta aqui é que se transforme numa águia, para que você seja um indivíduo cada vez mais completo e que toda vez que você tenha que passar por um rito de passagem, você leve todas essas simbologias em consideração. Puxa, Serafim, mas está sendo desafiador passar por essa transformação. Sim, as transformações que levam o indivíduo a grandes alturas, elas não são fáceis. É por isso que não é todo mundo que consegue. Tem pessoa que desiste no caminho e passa a se contentar com a vida que tinha.
né? Uma vida mais medíocre, uma vida mais simples na questão de que, olha, eu vou conviver com esse fardo porque eu não tenho as capacidades narradas nessa leitura para me transformar numa águia. Há esses indivíduos, a gente sabe, e cara, tá tudo certo. Pode ser que não chegou o seu momento de introspectar em você uma força poderosa dessa. Mas mesmo que seja difícil, mesmo que essa jornada, esse rito de passagem, essa transição seja desafiador para o indivíduo, porque, vamos falar a verdade, isso aí descasca a gente e deixa a gente vulnerável, nu, tá? Mas vamos lembrar, a águia nasce sem pelo, tá? Só que quando ela começa a adquirir a sua penagem, em determinado momento da vida dela, ela vai alçar voo. Então, essa que é a questão. Morte e renascimento. Eu posso nascer despreparado a cada rito de passagem, mas eu vou me amadurecer porque eu reconheço agora que onde eu vou chegar é no simbolismo da águia. E vou trazer esse arquétipo para a minha vida e vou vivenciar isso. Só que isso que é interessante, quando o indivíduo consegue atingir isso, ele se torna um indivíduo imparável. Porque agora, na consciência dele, ocorreu uma alteração, uma expansão da consciência. E toda a perspectiva de realidade de vida que ele tinha anteriormente deixa de existir, dando espaço para uma nova perspectiva do que é a vida. Até as questões como ele observa a espiritualidade, as questões místicas e esotéricas, ganham uma ampliação, ou seja, é um indivíduo que subiu degraus. Ele conseguiu galgar na experiência um estágio de evolução. Tá? E quanto mais eu me transformo em águia, menos problemas eu vou tendo na minha vida. Ao menos no sentido mais horizontal, as coisas ficam mais fáceis de lidar. Por conta que a águia tem a sabedoria e os entendimentos comentados anteriormente. E no máximo tem um rei de copas. Energia de câncer, escorpião, peixes, tá? No entanto, esse rei de copas, ele pode significar o indivíduo que já passou pelo rito de passagem e agora celebra o desfrute de estar numa posição de realeza, tá? Que é onde você vai chegar, na minha opinião, tá? Vamos ver mais aqui. Baralho da Maria Padilha. E é interessante porque isso daqui é uma coisa que está disponível para todo ser humano, independente do signo, né? Mas é comum que o indivíduo que ele tenha acumulado experiências de fracasso na vida dele, não consiga entender essa mensagem. Cara, o que a gente pode fazer é acolher, tá? Mas ainda assim insistir que a possibilidade existe e ela sempre é entregue àqueles que acreditam e estão disponíveis para o algo. Roubo ou perda, desgaste ou pessoa perigosa. Só que interessante porque é uma energia aqui de malandro, né? Só que vindo em cima desse 10 de paus aqui para mim, eu consigo entender que toda essa questão de roubos ou perdas, desgaste ou pessoa perigosa é justamente isso que está se finalizando na vida do indivíduo. Tá? Só que, por um outro lado, essa energia de malandro, ela também possibilita para nós alguma coisa que a gente pode somar a essa questão que a gente comentou da águia, porque daí quando eu faço esse rito de passagem, que acontece essa transição na minha vida, eu ganho essa malandragem de entender as coisas. E aí, comumente, eu vou deixando de sofrer. Tá? Porque a situação ela se apresenta e agora, como eu já passei pelas etapas que eu precisava passar, eu começo a usar dessa malandragem em benefício próprio. Eu começo a ser uma pessoa mais articulada em tudo aquilo que é proposto como uma dificuldade para mim. Tá? Eu vou entendendo que essas dificuldades, na verdade, estão aí para o meu crescimento. E deixo assim de cometer a questão da vitimização. Tá?
O consulente, em cima da rainha de ouros, cara, o consulente é você que se conecta com a leitura. Então é interessante, porque a gente tem um rei de copas no fundo do maço e uma rainha aqui de ouros. E essa rainha de ouros representa alguém que chegou no auge da sua vida. Alguém que superou as experiências de adversidade. Então, seja você um homem ou uma mulher aqui, a meta a ser alcançada nesse processo todo é se transformar numa rainha de ouros. A gente já falou, né, que o processo que você passa coloca você num estado, numa posição de nobreza, de realeza. Moedas e riquezas. Moedas e riqueza, para mim, aqui nesse sentido, está falando até mesmo que essa passagem, esse rito de passagem, essa transformação, coloca o indivíduo a experimentar um outro patamar social na vida dele, porque aqui, levando em consideração tudo que a gente falou, é um indivíduo que vai se transformando numa pessoa mais culta, tá? E quanto mais cultura o indivíduo coloca em si, maiores estágios ele vai conseguindo experimentar. Então, se antes dessa transformação eu não conseguia estar em meios mais cultos, agora, depois dessa transformação, que eu adquiri uma expansão da minha consciência, me é permitido estar em contato com situações de maiores culturas, em âmbitos sociais mais elevados que anteriormente eu não experimentei, tá? A classe social do indivíduo, por uma questão de introjetar cultura em si, passa a ser a realidade dele e ele vai conseguindo, a gente também falou disso de subir degraus, ele vai conseguindo ocupar na sociedade, na vida, cada vez estágios maiores de, de questões socioeconômicas na vida dele. Ele sobe de patamar, tá? Por uma simples transformação. Mas é claro, a gente falou, tá? Não é um processo fácil. A gente sabe que tem indivíduos que não conseguem e tá tudo bem. Talvez só não tenha chegado o seu momento ainda, tá? Mas para aquele que já entende que é possível, sim, para você fazer o trabalho, olha essa proposta, uma ascensão social. Você se transforma em um indivíduo mais espiritualizado e, como consequência disso, a sua vida material se transforma. No fundo do maço, a gente tem uma carta de espiritualidade menor, tá? Então, aqui, para você que a gente falou, que você acredita que você não consegue, ou que talvez não tenha chegado o seu momento ainda, assuma de maneira franca. Não é que a leitura é ilusória, não é que isso daqui não seja possível. É que a sua mente ainda não consegue alcançar algo tão complexo. Mas você não precisa viver nisso, tá? Você só está vibrando numa espiritualidade menor, que pode ser substituída por uma espiritualidade maior. E aí você começa a enxergar que tudo isso daqui passa a ser possível para o indivíduo, tá? Mas se você ainda não consegue ter essa percepção de que é possível para você, ao menos não fique falando para si mesmo que não é possível, porque está cometendo um crime contra você. No máximo que você deve fazer é entender que não chegou o seu momento ainda, mas que você tem a ambição de chegar nisso daqui. Pelo menos, tá? Qualquer outra coisa além disso daqui, você está se condenando. Consegue entender? E outra, não generalize. Não é porque um indivíduo não consegue que para outros não vai ser possível, tá? Pode não ser possível para você que tem essa mentalidade que a gente narrou anteriormente, mas perceba que existem muitas pessoas que assistem e muitas dessas pessoas já podem estar aptas a passar por esse rito de passagem e experimentar tudo que foi comentado anteriormente, tá? Tudo tem o seu tempo. E ainda para você que não acredita, vai chegar o seu momento de acreditar e de tornar isso daqui realidade na sua vida. Se você não acredita, eu acredito por você, tá? Vamos ver com o tarô maçônico para a gente encerrar a sua leitura.
Eu tive uma ideia aqui, eu não vou tirar com o tarô maçônico não, para a gente fazer o desfecho, tá? Ao invés disso, ou tiro uma runa ou anjos e ancestrais. Vou tirar uma runa, tá? Vou tirar uma runa, para a gente ver uma mensagem aqui. As runas podem vir trazendo mensagens complementares ou não, somente uma mensagem que alguém precisa ouvir nesse momento. Lagos, vamos ver o que significa essa runa? Significa água, olha aí, o seu elemento, Câncer. Esta é a runa responsável pelo fluxo normal da vida, que só estará em equilíbrio se você encontrar a harmonia interior. Por isso, dê atenção especial às forças ocultas, espirituais e autotransformação. Ela estimula a intuição, a criatividade e a espiritualidade. Com todas essas atividades positivas, você estará em movimento de muito êxito. Cara, isso daqui veio somar em tudo que a gente falou desde o início da leitura. Olha a posição invertida, não é o caso, mas pode trazer um auxílio para aquele que não se sente apto, né, a vivenciar o que foi narrado nessa leitura. Desequilíbrio do fluxo natural, devido ao desperdício de suas forças. Concentre-se mais na natureza instintiva, pois esta atitude irá ajudá-lo a retirar aquilo o que está deixando confuso. Cara, que é aqui essa questão desse fardo que alguém não consegue eliminar, e aí por conta de não conseguir eliminar esse fardo, mesmo que a proposta do tarô seja trazer um fechamento de ciclo para aquilo que é um peso, o indivíduo, por nutrir muito isso, ele acaba achando de fato que não é possível para ele todas essas realizações e toda essa transformação que a gente citou na leitura. Mas a própria runa convida, você viu, é um momento de espiritualidade maior, de transformação, de mudança, né, na vida do indivíduo. Então essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha trazido uma ajuda, mesmo que seja mínima, através de um incentivo, um empurrãozinho, qualquer que seja, a ajuda já está bom para mim. A minha intenção é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece, e até logo, Câncer.